Olá, irmãos, tudo bem? Bom, eu não sei quem é que está me assistindo nesse instante, se é homem ou se é mulher, mas essa palavra independe do sexo. Simplesmente ela é viva. E quando você, no poder do Espírito Santo, fala, a pessoa que vai ouvir será transformada. Então, a única coisa que você precisa fazer é sempre se esvaziar do seu pecado, como nós já estudamos, fazendo a respiração espiritual momento a momento, pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu preciso perdoar e pecados que só eu e Deus conhecemos. Então, se você estiver dessa forma, você vai ter a capacitação do próprio Deus para levar a palavra com segurança, com autoridade. Mas, claro, temos que estudar a palavra para que isso seja realmente efetivo, ok? Simplesmente você ir no domingo, assistir o culto, participar de uma ou outra reunião não é suficiente. Você tem que ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Cada versículo, não abrindo como horóscopo em qualquer lugar, mas cada versículo que você estudar na sequência, você vai ter que perguntar o que esse versículo está falando para mim. Então você vai estar observando, você vai estar interpretando e depois aplicando essa palavra na sua vida. Bem, o último ah, áudio que nós fizemos, nós estávamos exatamente buscando 1 João, exatamente 1 João 5,20, para responder a pergunta: quem é Jesus Cristo? Então, como o áudio foi interrompido, nós não tínhamos lido ainda. Então, estamos lendo agora. Então, quem é Jesus Cristo, Antônio Carlos? Segundo 1 João 5,20. Leia bem, fale alto. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Muito bem. Então, diante dessa pergunta que é feita aqui no livro, quem é Jesus Cristo? Filho de Deus. Leia. Também sabemos que o Filho de Deus Hum. é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Continua. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Olha agora. A pergunta qual é? Quem é Esse é o Jesus Cristo? verdadeiro Deus e vida eterna. Deus é o verdadeiro Deus. Lê de novo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quem é Jesus Cristo? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora sim. Agora você respondeu. Você percebe? A pessoa muitas vezes lê, responde, mas não responde por completo. Então, a palavra de Deus está falando o quê? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida eterna. Ok? Então, esse material, nós não vamos ter condições de esgotar todo ele, não é? Mas isso aqui é apenas um exemplo, mas você pode encontrar esse material na Cruzada Estudantil. É um material que eu uso há muitos anos, desde outubro de 90, nós usamos materiais da Cruzada, nós fomos missionários da Cruzada, e esse material é excelente, porque ele faz você ir nas Escrituras, ler o versículo, e aí sim você vai ter a resposta. Bem, o que essa pergunta está falando? O que você se tornou quando recebeu a Cristo? Tá, então vamos ver lá em João 1,12. Ok? João 1,12. João capítulo 1. Versículo 12. Lê bem alto. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem. Então, o que você se tornou quando recebeu Cristo? Filho de Deus. Filho de Deus. Muito bem. Segundo essa outra pergunta. Uma vez que os outros cristãos também são filhos de Deus,
que tipo de relacionamento você passa a ter com eles? Eles se tornam meus irmãos. Amém, perfeito. Então você está entendendo perfeitamente. A salvação é um favor de Deus dado gratuitamente ao homem, quando ele coloca a sua fé em Jesus Cristo como Salvador, não é? Isso a gente já entendeu. E isso resulta no perdão dos pecados. Então agora você vai ter algumas perguntas que você vai responder baseada naquilo que você já entende, Sim. que nós já conversamos todo esse período, e também lendo Efésios 2, 8 e 9. Então, a pergunta é: a salvação é a recompensa pelas boas obras do homem? Efésios 2, 8 e 9. Então, nós vamos abrir lá em Efésios 2, 8 e 9 e vamos perguntar a própria Bíblia qual é a resposta, ok? Então, lê de novo. 2, 8, Uma 9. vez que os outros cristãos também são filhos de Deus, tudo bem, isso nós já sabemos. Agora, essa pergunta: a salvação é a recompensa pelas boas obras do homem? 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tá bom, então é uma afirmação. Então Paulo está fazendo uma afirmação. Porque pela graça sois salvos, ok? Sim. Mediante a fé. Então eu Mediante sempre a fé. simbolizo que a graça é como se fosse um rio e a fé seria a canequinha para você pegar a graça, ok? Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a pergunta é: a salvação é a recompensa pelas boas obras do homem? Não. Não. Muito bem. Então aí aqui você vai marcar nesse quadradinho, não. Ok. Como se obtém a salvação segundo esse versículo? Pela fé. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Tá ok. Então, como se obtém a salvação? Pela graça, que eu sois salvo, mediante a fé. Então, muitas pessoas respondem: nós somos salvos pela fé. Não. Nós somos salvos pela graça através da fé. Graça é um favor imerecido. Eu sempre costumo dizer que graça, se a gente quiser concretizar o que é graça, e a gente colocar de uma forma muito clara o que está envolvido num crente. Então, por exemplo, ser filho de Deus é graça, ser santuário do Espírito Santo é graça, ter dons que você ainda vai aprender é graça, ter muitos irmãos é graça, ser arrebatado é graça, enfim, é uma quantidade enorme de coisas que seria essa graça imerecida que o Senhor nos dá. E a fé é o meio pela qual nós obtemos essa salvação. E você recebeu perdão por seus pecados? Vamos ver Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1. Leia para mim o versículo 13 e 14, bem alto. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Muito bem. Então, aí fala alguma coisa importante, né? Você recebeu perdão por seus pecados. A gente vai ver quantos. Agora o capítulo 2, 13. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Muito bem. Então, a questão é: você recebeu perdão dos seus pecados? Sim. Sim. De quantos? Todos. Todos, não é? Tem pessoas que eu já perguntei e a pessoa imagina que é de quando ela nasceu até o dia que ela se converteu. Aí foi bom, e o resto você tem que se virar para... Não, a palavra fala que
todos os nossos pecados foram perdoados. Desde o começo, ou seja, que eu nasci até o último dia da minha vida, ok? Então, isso é a verdade bíblica, tá bom? E Cristo irá deixá-lo ou rejeitá-lo? Vamos ver Hebreus 13, 5. Você está entendendo bem? Sim, estou entendendo. Muito bem. Então, Hebreus 13, 5 diz assim: ó, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, Cristo irá deixá-lo ou rejeitá-lo, segundo esse versículo? Não. Nunca. Muito bem. É interessante, né? Só aproveitando um gancho aqui, ele fala: seja a vossa vida sem avareza, contentar-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, etc. Muitas vezes a gente pergunta: mas por que tem a ver a avareza com o problema do Senhor estar conosco? É que quem não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele segura toda a sua estrutura em cima do dinheiro, em cima de algo que ele acha que vai ser o sustentáculo da sua vida. Só que quando o dinheiro some por algum motivo, ou poder, ou relacionamento, ou seja, qualquer coisa, mas no caso aqui específico, seria realmente a avareza. Significa que ele não confia no Senhor. Então, quem realmente crê no Senhor Jesus sabe que Ele é o supridor de todas as nossas áreas, inclusive no sustento. Ok? Muito bem. Então, Cristo não vai deixá-lo. E a palavra de Deus ainda, em João 6,37, diz assim. Aqui nós já temos 11, estamos terminando esse também. João 6. Esse vídeo também está quase acabando. 6:37. Muito bem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, nessa pergunta, Cristo irá deixá-lo ou rejeitá-lo? Não. Nunca. Isso não sou eu quem falo, mas é a palavra de Deus. E uma vez que Cristo prometeu nunca deixá-lo, quantas vezes, Antônio Carlos, você precisa convidá-lo para entrar em sua vida? Uma única vez. Uma única vez. Tem pessoas que eu, por exemplo, como eu não tive discipulador, no começo eu devo ter aceitado Jesus umas 10 vezes, porque a gente acabava pisando na bola, fazendo coisa errada, e a gente ficava com aquele medo que eu tivesse perdido a salvação. Mas a palavra de Deus é muito clara com respeito a isso. Somente uma única vez. Muito bem. Nós vamos encerrar aqui. Não dá para esgotar todo um livro, isso apenas é uma mostrinha do estudo que você pode ter. Compra lá na Cruzada Estudantil, começando sua nova vida. E se você tiver discípulo, passe com ele, tá? Me perdoe. Se não tiver discípulo, busque um. Leva a palavra, leva essa pessoa a Jesus e aí começa a fazer esse discipulado. Bem, nós estamos terminando aqui e agradecemos aí pelo tempo que você esteve conosco e faça a sua inscrição. Nós temos mais de 1.000 e tantas pessoas que estão de alguma forma nos seguindo, mas não estão se inscrevendo. Então nós estamos aí apenas com 250, coisa assim. Então eu peço a você que faça a inscrição, aperte o sininho, dá um ok, né? Que você gostou e nós voltaremos a nos ver, tá bem? Que Deus abençoe. Antônio Carlos, obrigado aí, tá? Se quiser falar alguma coisa. Boa noite a todos. Como viu, estou caminhando no meu crescimento da fé, ainda tem muito a chegar. Vamos nos encontrar mais vezes. Ok, obrigado, Antônio Carlos, que Deus abençoe.